a sua mãe, porque o dinheiro do oxigênio levaram. Como é que eu digo isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu digo isso? O que é que nós podemos fazer? O que é? O dinheiro já é pouco, já é escasso, já é escasso. Se tem uma dívida de precatório, podemos pagar, mas escolher um outro momento. Esse é o momento de cuidar de vidas humanas, é o momento de cuidar de Covid. Nós não podemos interromper isso. Nós não podemos deixar de enfrentar esse Covid por nenhum minuto, por nenhum segundo. E nós simplesmente, hoje amanhecemos e assim, o dinheiro do Covid foi para o precatório. São essas pessoas que vão receber esse precatório, vão ficar felizes, saber quantas pessoas vão morrer porque esse dinheiro não está mais no caixa da prefeitura? Esse é o desabafo público do secretário Robert Rios. Apoliana, explica para nós aí, por que veio agora essa decisão judicial? E 2, a prefeitura vai recorrer? Amadeu, as dívidas de precatório são acordos firmados pela prefeitura com a justiça e se eles não são pagos de acordo com o que foi, acordado, né? Então, a justiça tem essa opção de bloquear as contas do município ou da pasta respectiva a esse precatório e foi o que aconteceu agora. Então, não foi honrado essa parcela do precatório e a justiça decide por esse bloqueio. Com o bloqueio, a prefeitura pode sim recorrer, já que se trata de uma situação emergencial, excepcional, o enfrentamento da pandemia, e esse bloqueio atinge principalmente, exatamente a pasta da saúde. Aí a gente vê a fala do secretário, dizendo que corre o risco de faltar até oxigênio. Então, o entendimento é que a prefeitura vai realmente recorrer dessa decisão para evitar esse bloqueio de... A decisão foi tomada por quem? Amadeu, eu vou te confirmar aqui que eu estou atrás da íntegra dessa decisão. Tá bem. A gente recebeu essa informação minutos antes de iniciar aqui o programa e eu já estou atrás dessa decisão. Se algum dos colegas tiver esse texto na íntegra e puder repassar para a gente. E eu queria saber outra coisa. Só está acontecendo em Teresina? Porque esses precatórios são nos são estados... da FMS, ele é da FMS, é um acordo de precatórios da Fundação Municipal de Saúde. Da própria fundação. Isso. E aí atingiu a Fundação Municipal de Saúde. Quem quer acrescentar, pois não, o Ananias está falando, que está sem o áudio dele. Fala, Ananias. Há uma discussão, Amadeu, em nível nacional, e isso envolve, inclusive, uma PEC apresentada no Senado, que está em discussão. Há questionamentos no Supremo Tribunal Federal, OAB, Conselho Nacional de Justiça, sobre esta suspensão do pagamento dos precatórios durante o período da pandemia. Ainda não se chegou a um entendimento em nível nacional para que se crie uma padronização com relação a esse momento e o direito que as pessoas têm de receber o precatório. Portanto, essa decisão será contestada, analisada pela justiça local, mas eu reforço que essa é uma discussão que abrange todo o país e que, inclusive, é motivo de debate da classe política e do judiciário nesse exato momento. O direito das pessoas receberem versus os recursos necessários para o enfrentamento da pandemia. O doutor Pessoa, que está acompanhando a gente, está ele ao lado do secretário Robert Rios, acompanhando aqui o Jogo do Poder, ele manda a seguinte mensagem, olha, esses são precatórios de dívidas da gestão anterior. Pedimos a sensibilidade da justiça nesse momento. Não estamos negando a decisão da justiça, mas precisamos priorizar o combate à Covid. Não podemos pagar precatórios com risco a vidas de teresinenses. Amadeu, eu lhe mandei a íntegra aí da decisão, é do desembargador Erivan Lopes. São precatórios da Justiça do Trabalho, aí da FMS. Eu estou mandando aqui para a Juliana, para a gente poder mostrar a decisão. Uhum. Então, e lembrando, não é, Ananias, que independente de a dívida ser de outra gestão, a administração é impessoal, né? É a prefeitura que deve, é a fundação que deve, né?
A decisão... Nesse caso, o devedor é a Fundação Municipal de Saúde. Então, isso ultrapassa qualquer gestor que esteja à frente da prefeitura. Olha, a gente está aí, ó, com a... Fala aí, Apoliana, tá aí, ó. Um trecho aí da decisão do desembargador fala aí que o presidente do TJ proferiu um despacho no dia 25 de janeiro e prorrogou o prazo para apresentação de um plano de pagamento até o dia 27 de janeiro, mas somente intimado em fevereiro. E aí, até esse prazo não foi apresentado esse plano de trabalho, e por isso veio essa decisão do Tribunal de Justiça. Ari. Amadeu, outras decisões desse tipo virão se a prefeitura não apresentar um plano de trabalho, não renegociar com o judiciário, se não há dinheiro em caixa para pagar esses precatórios. Se uma determinação judicial tem de cumprir, é preciso que a Procuradoria do Município, doutor Aurélio Lobão, procure o Tribunal de Justiça e tente renegociar um novo escalonamento dos precatórios. Isso tem acontecido não só com Teresina, você perguntou se acontece com outros municípios. Vou citar um caso, a terra lá do meu pai, São João da Serra. O prefeito Joãozinho Manu já disse, não tenho como pagar. Se eu pagar todo mês lá o precatório mensal, na faixa aí de 200, 300 mil reais para uma prefeitura com FPM de São João da Serra, ele disse, ou eu pago os precatórios, ou eu mantenho a cidade funcionando, não tem como. Ari. Então, o que é que ele está tentando? Uma renegociação para dividir essas parcelas em parcelas menores ainda. Só que quem esperou 10, 11, 12 anos para receber, não quer mais esperar e nem receber parcelas menores. Então, Ari, vamos voltar aqui no pleno para a gente destrinchar. Essa dívida é porque corresponde a um parcelamento feito no ano passado ou na gestão anterior, correto? Exatamente. Exatamente. A prefeitura juntou com a Justiça do Trabalho e tal, e disse, olha, nós vamos ficar pagando os precatórios dessa forma, com esse valor mensal e tal. Exato. Então, esses 7 milhões, eles se referem não a um mês, mas se referem a um período de tempo. Há um acumulado que não estava sendo pago. Há um acumulado do que não estava sendo recolhido. Aí chega um momento em que o judiciário retém o dinheiro na conta da prefeitura, da gestão. Então, o que cabe agora à prefeitura? O secretário Robert já fez o desabafo, o doutor Pessoa, prefeito, fez o pedido aí de paciência e de entender o momento, mas é preciso uma ação na justiça. Jurídica para renegociar o pagamento dos precatórios. Para renegociar e manter o fluxo de caixa da fundação. Exato. Liberando esse dinheiro. Estica o prazo, mostra para o A mais B que inviabiliza o funcionamento da fundação e o judiciário tem certeza que será sensível de estender esse prazo. Amadeu, quando o secretário, o vice-prefeito Robert Rios, o próprio doutor Pessoa, vem a público falar, é porque eles sabem que tem um aspecto político também nessa decisão, não é apenas jurídico, porque tecnicamente essas pessoas elas têm de fato direito de receber esse dinheiro, ninguém está questionando isso, mas tem um aspecto político do contexto que a gente está vivendo de crise sanitária. Agora, cabe também à prefeitura se antecipar, como o Ari pontuou muito bem, porque outros débitos serão cobrados e aí é importante que a Procuradoria faça já esse levantamento, né? Agora, sabe, mas a notificação ela é de janeiro. O que faltou realmente aí foi um planejamento, eu acredito, da Prefeitura de Teresina. Mas é isso que eu acabei de falar, que é importante se antecipar. Faltou foi dinheiro, né? Pelas palavras do secretário Robert Rios, faltou, de fato, a Prefeitura pleitear a suspensão, porque se fizer esse pagamento, vai ficar sem ter como atender os pacientes da Covid, faltando oxigênio. Virou bola de neve, né? Essa que é a verdade. Bom, mas... O valor é muito alto, 7 milhões para reter de uma vez só, né? É bola de neve, mas tem que chegar um momento aqui, opa, vamos zerar bem aqui, vamos passar a régua e daqui para frente vamos fazer assim, porque senão ficará incontrolável. Fazer vista grossa não funciona com o judiciário, com a justiça. E readequar. Você precisa renegociar. Readequar o pagamento à nova realidade. Readequar o orçamento.
e informar o judiciário e negociar com as partes. Não, e acabei de receber aqui de um empresário do setor de ônibus que diz o seguinte, vai chegar o do setor de transportes também lá na conta da prefeitura. Outra demanda. Outra demanda. E a gente está falando Já podem de se uma... antecipar, né? Nós estamos falando de um órgão, a fundação. Isso. Tem a S-Trans, tem os outros órgãos todos do Poder Público Municipal. Por falar em prefeitura, um novo decreto foi baixado pelo... porque não teve o decreto do governador. Aí ontem o prefeito baixou um e depois outro. Foram 2 de ontem para hoje. Mas o que está valendo é o último, certo? Sim. E é sobre ele que a Solange vai explicar para nós. O último decreto da Prefeitura foi publicado ontem, dia 26 de abril. Mais uma vez, a cidade não segue de forma integral o decreto do governo. Foi autorizado a funcionar o comércio em geral através de drive-thru e delivery. Antes, a Prefeitura havia informado que deveria autorizar o funcionamento dos shoppings durante os finais de semana, mas o novo decreto não garantiu a abertura. Entre os dias 26 e 30 de abril, está autorizado o funcionamento do comércio por até 9 horas. E o fechamento das lojas deve ocorrer até às 8 da noite. Bares e restaurantes podem abrir no sábado até às 4 horas da tarde, com apresentações musicais. Aos sábados e domingos, o comércio em geral e os shopping centers estão terminantemente proibidos de atendimento ao público, podendo, contudo, o comerciante atender por delivery ou drive-thru. Já o decreto do governo prorrogou por mais uma semana as medidas para conter o coronavírus. O novo decreto vale até domingo, dia 2 de maio. Mas até sexta, dia 30 de abril, o toque de recolher permanece das 11 da noite às 5 horas da manhã. O comércio está autorizado a abrir até às 5 da tarde. E os shoppings do meio-dia às 10 horas da noite. Bares, restaurantes e similares podem funcionar até às 10 horas da noite. E ainda é proibida a realização de festas e eventos. Só estão autorizados neste período as atividades essenciais, como farmácias, supermercados, padarias, serviços de saúde, postos de combustíveis, distribuidoras de gás, além dos serviços de segurança e vigilância. Olha só, é a mesma situação, da outra mesma situação, da outra mesma situação, da outra mesma situação. Tem um decreto do Estado e um diferente da Prefeitura. Já já vou consultá-los. Qual decreto vai prevalecer? Judicializar, essa questão vai ser judicializada também? Já já vocês vão falar, porque antes eu tenho uma prioridade em Brasília com a Raniele Veloso e a CPI da Covid, que foi instalada, já tem presidente, relator, já está funcionando a CPI. Cadê a Raniele? Boa tarde, Raniele Veloso. Direto de Brasília. Bom, nesse momento, quem está falando é o relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Eles ainda estão na comissão que já foi instalada, já foi eleito o presidente Omar Aziz, por acordo daquele que a gente já estava comentando há algumas semanas aqui, que indicou Renan Calheiros. Alguns senadores tentaram interromper a sessão, adiar, falando inclusive sobre essa prerrogativa de Renan Calheiros ser pai de governador e não poderia assumir a relatoria, mas isso foi levado à discussão e depois de 2h30 eles iniciaram a votação. O senador Ciro Nogueira também falou que há titulares da CPI que são membros de outras comissões e que isso seria aí impedido pelo regimento interno do Senado, mas foi levado à votação no plenário. Amadeu, a gente tem inclusive aí estamos, viu, ao Raniele? vivo. Exatamente. Isso, Podemos escutar um trecho da fala do senador Renan Calheiros? Vamos colocar, vamos lá. A morte é certa e foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu. Estaremos aqui, e já me encaminho para encerrar, para averiguar fatos e desprezar farsas. Para tanto, usaremos das instâncias técnicas do Estado
da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, da consultoria do Senado e outros organismos que se fizerem necessários. A comissão será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria e do escárnio desumano. Essa será, presidente Omar, a comissão da celebração da vida. Raniele. Sim, como... Aí então o relator Renan Calheiros, né, falando ao vivo, encerrando o seu discurso. Agora a minha pergunta, bom, já tem presidente, vice, que é... O presidente é Omar Aziz, certo? Isso. O vice, Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. O relator, Renan Calheiros. Sim. Tá, hoje é... Inclusive, Amado, uma observação sobre isso, né? Porque ontem a gente acompanhou a decisão judicial da Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Hoje, ainda assim que a sessão foi aberta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi quem levou ao plenário a decisão do presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que derrubou a liminar de ontem e permitiu que Renan Calheiros fosse indicado como relator. Agora, a minha pergunta, Raniele, quando é que começam os trabalhos, efetivamente, quando se operacionaliza essa CPI? Bom, inclusive a gente tem uma fala do senador Randolfo Rodrigues, no VT que eu preparei para vocês, explicando sobre tudo da CPI, que ele falou que a expectativa é que amanhã mesmo eles já aprovem o plano de trabalho, porque a gente vem apresentando aqui nas últimas semanas planos de trabalho diversos. E eles já querem ouvir os ministros da saúde, os ex-ministros da saúde, já na próxima semana. Vamos ver a sua matéria, então. Assim que aberto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, tentou suspender a sessão. Aliado do governo afirmou haver vício insuperado porque há titulares da CPI participando em outras comissões parlamentares de inquérito. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que presidiu a reunião, não aceitou o pedido inicialmente, mas vai levar a questão ao plenário. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, outro aliado governista, também apresentou questionamento. Disse haver impedimento de Renan Calheiros na relatoria por possível conflito de interesse. O governador de Alagoas, Renan Filho, é filho de Calheiros, mas o senador afirmou que não votará em temas ligados ao Estado. Como esperado, um acordo entre 7 senadores titulares fez com que Omar Aziz, do PSD do Amazonas, fosse eleito presidente e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vice-presidente da CPI. Logo em seguida, Aziz indicou Renan Calheiros como relator. Ontem à noite, a Justiça Federal atendeu a pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, barrando em liminar a indicação de Calheiros para relator da comissão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foi notificado, mas afirmou que a escolha de um relator cabe ao presidente da CPI, pois trata-se de uma questão interna corporis que não admite interferência de um juiz. A mesa do Senado e o MDB, partido de Calheiros, recorreram da decisão, mas ainda na manhã desta terça, o presidente em exercício do TRF1 suspendeu a liminar. Assessores presidenciais viram no movimento dos aliados do Planalto um erro político, que só acirra os ânimos na comissão. A CPI da Covid foi instalada para apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados. O foco inicial deve ser a demora na aquisição de vacinas e a propaganda estatal de remédios sem eficácia. Na próxima semana, ex-ministros da Saúde já deverão ser ouvidos. Nós devemos iniciar os depoimentos com os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Mandetta, Tachi e Pazuello, e ouvindo ainda o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além disso, acho que seria de bom tom, pelas notórias informações que já revelou a imprensa, ouvirmos também o senhor Fábio Van Garten. Bom, Amadeu, nesse momento,
senador Giovanni, você tem que fazer a respeito sobre a relatoria de Renan Calheiros. Tudo indica que eles vão recorrer de alguma forma. Vocês querem escutar um trecho da fala dele aqui? Daqui a pouco você volta, Raniele, o sinal tá complicado. A Raniele ainda volta hoje no Jogo do Poder, atualizando e trazendo informações sobre como é que o governo vai se movimentar, porque o governo tem trabalhado para evitar que a CPI caminhe rápido, né? O governo quer que ela ande mais lentamente. A Raniele ainda volta no Jogo do Poder e o Ananias está me chamando a atenção aqui, Ananias, do voto do senador Ciro para a presidência da CPI. Por quê? Chamou a atenção, Amadeu, o senador resolveu revelar o seu voto, que é secreto. Ele votou em Omar Aziz. A expectativa por ele ser governista, apoiador do presidente Bolsonaro, era que votasse em Eduardo Girão, que defende uma investigação mais ampla da CPI. Mas Eduardo Girão perdeu, recebeu apenas 3 votos, Omar Aziz 8. E aí o senador Ciro Nogueira, ao revelar o voto em Aziz, justificou, lembrou que o senador ligou para o senador pedindo o seu voto e disse que seria um presidente imparcial no comando da CPI da Covid. Ciro também chamou a atenção para a escolha de Renan Calheiros como relator. Ele não viu obstáculo para essa escolha, mas mostrou preocupação, porque Renan Filho, o governador de Alagoas, pode ser um dos investigados na comissão, e aí ele espera que Renan declare suspeição. Nós vamos prestar atenção aí no recado do Paraíba. Vamos juntos abrir o coração, vamos juntos estender a mão, todos num só sentimento de amor e união. Vem, tem gente precisando da gente. Vem, gente precisando da gente. Teresina Shopping. Campanha bacana porque tem muita gente sofrendo, inclusive, com fome nessa pandemia. Trabalho fantástico aí do Teresina Shopping nessa campanha de doação de alimentos e auxílios para quem está sofrendo. De volta aí o pleno, então vamos voltar ao tema do decreto da Prefeitura. Número 1, ele é diferente, né, Farol? Pois é, ontem, no decreto de ontem à tarde, os shoppings poderiam abrir sábado e domingo normalmente, de meio-dia até 10 da noite. A reação foi tanta que até o próprio prefeito recuou. Então, com a retificação, os restaurantes e bares podem abrir não apenas até as 3 da tarde, como quer o governador Wellington Dias, mas até às 4 horas. Agora, eu chamo a atenção para um fato. Hoje, o Sindicato dos Comerciários, a propósito, está completando 80 anos. Eu conversei com diretores do sindicato. E eles disseram o seguinte: Ari, amanhã é feriado nacional, 1º de maio. E na nossa convenção coletiva... Amanhã que você diz sábado. Desculpa, sábado. Amanhã também conhecido como sábado. Como sábado. É porque eu já queria que hoje fosse sexta, me entreguei aqui. Jesus. Sábado, 1º de maio, é feriado nacional. Como é que o doutor Pessoa permite o funcionamento do comércio em geral, delivery e drive-thru? Para que isso aconteça, precisa haver comerciário lá dentro, entregando o produto ou preparando o produto a ser entregue. E nós temos uma convenção coletiva de trabalho que diz que 1º de maio é feriado e ninguém trabalha. Se o decreto for mantido nos termos em que está, o Sindicato dos Comerciários vai recorrer à Justiça. Por quê? Porque a Prefeitura está ignorando uma convenção coletiva de trabalho que foi feita entre a categoria. Então, além do questionamento que deve haver ou por parte da Defensoria Pública ou do Governo do Estado para essa flexibilização, ainda tem uma questão jurídica, que é uma convenção coletiva de trabalho aqui na capital. Sávia Barreto, me atualize aí. Esse é o 19º, 40º decreto dissonante? Contar, então não saberia dizer com precisão, mas o fato é que o resultado é negativo porque a população ela fica confusa. Esse é o pior de tudo, porque as pessoas... Tem um decreto aqui que diz isso, tem outro que fala aquilo.
as pessoas, os próprios comerciantes, os funcionários precisam se organizar e, assim, soltar um balão de ensaio para ver a reação das pessoas. Tem forma de fazer isso. Por exemplo, solta para a imprensa, a gente fala, olha, a prefeitura está estudando, coloca isso dessa forma, mas você publicar um decreto e depois recuar, eu acho que é um pouquinho além daquilo que é interessante fazer. Vai cair, Apoliana? Amadeu, acho que esse não cai, já que a diferença ali é o delivery no fim de semana, né? E também as empresas podem optar pela essa abertura ou não. Acho que não, até porque fim de semana funcionou também dessa forma, não houve nenhuma decisão para suspender o funcionamento, mas